Olá, tudo bem com vocês? Que bom poder estar aqui novamente, tendo esse contato virtual com vocês, né? Mas graças a Deus que temos essa ferramenta para podermos estar juntos, né? Podermos estar falando um pouco com vocês, né? E eu quero falar hoje com vocês a respeito da avaliação. Hoje não vai ter conteúdo, nenhum conteúdo novo, né? Nós vamos começar a trabalhar esses conteúdos a partir da semana que vem. Por quê? Porque precisamos, né, concluir essa avaliação para que não fique um amontoado de informações, um amontoado de conteúdos, né, sem que vocês possam pelo menos primeiro respirar nessa primeira fase, tá certo? Então, eu quero falar com vocês hoje a respeito da avaliação. Vejam bem, eu enviei para vocês 2 trabalhos e estou enviando hoje uma prova simples, né? Uma prova simples, né? E assim, a prova, todo o material, todo o conteúdo que está na prova vocês têm, né? Vocês têm. Porém, eu, né, vou dar um conselho pastoral a vocês, que leiam o material que vocês têm, mas procurem fazer a prova sem ser uma prova de pesquisa, de consulta ao material, né? São 5 quesitos apenas na prova, cada um desses quesitos vale 2 pontos, tá certo? 2 pontos, então é preciso ler com atenção, porque só tem 5, né? 5 quesitos, cada um valendo 2 pontos. E cada um dos outros trabalhos, cada um daqueles trabalhos está sendo avaliado até 5 pontos cada um. Ou seja, nós teremos, nós estamos avaliando de 0 a 10 cada trabalho daquele, de 0 a 10. Então, se você fizer corretamente os 2 trabalhos e a prova, nós teremos 30 pontos para dividir por 3, sua nota é 10, ok? Então, é importantíssimo que você faça o trabalho bem feito de pesquisa, né, a respeito das formas de governo das igrejas. Eu pedi só 3, congregacional, episcopal e presbiteriano, tá certo? O que nós vamos fazer, professor? Vocês vão fazer a pesquisa, pegar, né, o que cada um corresponde, qual é a forma do governo congregacional. Você vai ler lá, assim, assim, assim. Quais os pontos positivos? Quais os pontos negativos? Assim, 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 assim. Ok? No final, você vai dar a sua opinião dos 3. Depois que você avaliar os 3, você vai dar a sua opinião. Em qual desses 3, né, você se encaixa bem? Se você já conhece até qual é o modelo de governo da sua igreja, como as coisas são tratadas lá, né, na forma da administração eclesiástica da igreja. Qual é a forma de administração da minha igreja? Será que você já parou para pensar nisso? Ou você já parou para pensar que você vai precisar ter um conhecimento da forma de governo da sua igreja para poder ou administrar ou auxiliar quem está administrando? Então são essas, tá certo? São essas as respostas que vocês vão ter que me dar. O outro trabalho, preste atenção, o outro trabalho está aqui. Para a gente fazer o passo a passo para não restar nenhuma dúvida, tá certo? Não pode restar nenhuma dúvida. Veja bem, faça uma interpretação de cada texto abaixo, aplicando-os à sua vida como administrador eclesiástico, certo? Vamos lá. Como é isso, professor? Como é que eu devo fazer isso? Vamos lá. Esse material, esses textos estão no início da apostila do professor Idelberto. Vocês têm, quem não tem, pastor, eu não tenho essa apostila. Eu vou mandar para você, pastor, eu não tenho como abrir no meu celular. Nós vamos confeccionar uma apostila para você e você vai conseguir buscá-la na Fatim, tá certo? Como nós já fizemos aqui com alguns alunos que estavam com dificuldade. Então veja bem, vamos lá. Lá você vai encontrar uma foto, né, uma imagem de um templo. E lá tem várias passagens, vários versículos, né, que foram colocados ali pelo pastor Edelberto. E eu tirei dali 10 versículos. 10. Veja bem.
Primeiro, confiança em Deus. A referência está ali. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 32. Você fez a leitura do texto. E agora, pastor, o que é que eu faço? Agora você vai colocar no papel, aplicando aquele texto, a sua vida. Quer ver? Só um momento. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia para que nós possamos... Mateus capítulo 6, versículo 25. Só localizar aqui. Mateus capítulo 6, do 25 ao 32. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, ok? Então o que você vai fazer com esse texto? Você vai fazer uma interpretação na sua vida como administrador. É normal, é natural que na vida de um pastor, na vida do líder de uma igreja, ele esteja ansioso, né? Quantos não estão ansiosos para ver os cultos de volta, o momento da escola bíblica, né? As visitas, as festividades da igreja? Então, tudo isso cria uma ansiedade. O texto está falando, Jesus está falando aos discípulos que eles não devem andar ansiosos. Então o que é que você vai fazer? O texto falou para mim que eu preciso e tal, então você vai aplicar na sua vida, tá bom? É nessa linha aí que nós vamos trabalhar. O 2, primazia do reino, Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aplique na sua vida também. E, consequentemente, todos os outros versículos. São 10, tá certo, gente? Você vai encontrar. Você não precisa nem tirar de lá, porque lá não tem nenhuma referência, não tem nenhum comentário. Já estão todos aqui. Você só vai usar a Bíblia, a palavra de Deus, para fazer uma interpretação e uma aplicação desse texto na sua vida como administrador. Coisa simples, coisa fácil, que é rotineiro do teólogo, né? O teólogo tem que fazer uma boa interpretação da Bíblia, mas não vale apenas interpretar. Ele precisa também aplicar, e primeiramente na sua vida. Então vocês vão ter esse trabalho aí para fazer, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto agora explicando a prova. Deu para entender os dois trabalhos, né? Pesquisem sobre o governo, o modelo de governo da igreja. Eu coloquei 3, tem outros, tem vários. Mas eu escolhi 3 que são os 3 principais, ou são os 3 que são mais praticados, né? Episcopal, congregacional e o outro presbiteriano, tá bom? Vocês vão fazer sobre isso. Daqui a pouco a gente volta falando agora sobre a prova.